Para falar de Atlético 3, Fortaleza 3, a última partida em Belo Horizonte antes da Copa Sul-Americana ser decidida no dia 22 de novembro. Vamos elencar os pontos positivos e os negativos dessa noite, Edu? Vamos lá. Você quer que comece pelos positivos ou negativos? Vai com positivo, que o terminou com negativo, então vamos com positivo. Vamos lá. Os positivos foram muitos, cara. O primeiro tempo do Galo foi muito bom. Uma dificuldade inicial na saída de bola, mas que rapidamente foi solucionada. O Galo controlou o jogo na primeira etapa, com mais posse de bola, criando mais oportunidades. Até um pouco além da metade do primeiro tempo, eram poucas chances dos dois lados, poucas finalizações. Teve o gol do Hulk numa jogada do Rony pela direita. Rony hoje foi ala direita, defendendo como lateral, fechando uma linha de 5 e atacando como ponta. E num desses ataques como ponta direita, fez a assistência para o Hulk, centroavante, gol de centroavante mesmo, fazer 1-0. Na reta final, o gol de bola parada do Atlético, cruzamento, escanteio do Bernard, o gol do Vitor Hugo, 2-0. Mas um 2-0 em que o Fortaleza teve chance num escanteio de fazer o 1-1 antes. Poucos momentos antes do segundo gol do Atlético, o Fortaleza parou numa boa defesa. O Everson bem posicionado no lance de bola parada. E a gente já chamava atenção, né, no primeiro tempo. Essa bola parada do Galo não tá legal. Mas coletivamente o Atlético funcionou muito bem no primeiro tempo. Um time compactado, defendendo e atacando, né, em bloco, nas duas fases, com e sem bola. Grande primeiro tempo do meio de campo atleticano. Alexander, Igor Gomes, Bernard. Aliás, um belo jogo do Igor Gomes de novo como segundo volante. Melhorando muito no jogo sem a bola, na marcação, sendo cada vez mais agressivo sem a bola. Mas quando tem a bola, que é o diferencial. O Atlético tem um segundo volante que sabe jogar com a bola. Bola longa ele acertou praticamente todas. Passe para quebrar a linha foram muitos no jogo. Então foi um grande jogo do Igor Gomes, que enquanto aguentou, enquanto teve fôlego, foi muito bem. E terminou o jogo de novo, né? Terminou o jogo em Recife, terminou o jogo em Belo Horizonte, 2 jogos em sequência, jogando mais de 90 minutos. E aí, Cirilo, veio o segundo tempo. Depois de um primeiro tempo muito intenso das duas equipes, muita intensidade mesmo. O segundo tempo começa com Fortaleza melhor do que o Atlético. Aí eu acho que o Galo deu uma pregada e dá para explicar, por exemplo, o Atlético do meio para frente: Bernard, 33 anos, Rony, 30 anos, Dudu, 33 anos, Hulk, 39 anos. Esse quarteto ofensivo do Atlético tem uma média de quase 34 anos. Com a intensidade que tiveram no primeiro tempo, eles não suportariam o segundo tempo. É por isso, gente, que o Sampaoli tá rodando. É por isso, gente, que o Sampaoli coloca o Dudu para jogar em Belo Horizonte nessa reta final de ano e tira ele fora. É por isso, gente, que o Sampaoli não escala o Hulk como titular em todos os jogos. É por isso que o Bernard tá começando alguns jogos e outros não tem começado. É por isso. Justamente por isso. Eles não suportam essa intensidade durante 90 minutos e jogo em sequência. E todo dia isso fica claro. E hoje ficou claro de novo. Os 4 começaram, foram muito bem no primeiro tempo, mas jogaram muita bola no primeiro tempo. Mas com 15, 20 minutos do segundo tempo, pregaram. E o Atlético caiu de rendimento junto com a queda física desse quarteto ofensivo. E aí o Sampaoli teve que começar a fazer as alterações. O primeiro a sair foi o Alexander, que pregou e que fez um grande jogo. Entrou o Fausto. Por muito pouco o Fausto não faz o 4º gol do Atlético. Num chutaço de fora da área que explodiu na trave do Breno. E aí, a hora que o Sampaoli faz as outras alterações, o Mário Henrique me chama e eu falo, a queda técnica é inevitável. Saíram os jogadores que estão muito bem, mas que estavam pregados no jogo, e entraram jogadores que não estão bem. O Sampaoli recuperou uma renca de atleta. O Sampaoli melhorou o Atlético muito coletivamente, fisicamente, mentalmente, taticamente. Mas não deu para melhorar todo mundo. Ele não conseguiu melhorar o menino, o Reinier, e o Natanael tá lutando, tá brigando, mas não consegue crescer. Eu não coloco o Natanael no nível de Gabriel Menino e Reinier em termos de rendimento nesse momento. Mas quando os 3 entram, aí o Atlético tem uma queda, e aí o lado esquerdo do Galo falha no lance do terceiro gol
do Fortaleza, a jogada pela linha de fundo do Guzmán, o cruzamento. E o Daverson tentou dominar, acabou escapando e a centroavante tem sorte também, matou o Everson e fez o 3-3. Então, o ponto negativo, nem todo mundo no elenco está recuperado. Às vezes você precisa utilizar todo o elenco e isso faz diferença. Como fez no Recife no primeiro tempo com o time que não era o principal e como fez hoje no segundo tempo, principalmente a partir do momento que o São Paulo começou a mudar. E era inevitável. O time principal que começou o jogo pregou, cansou. O Atlético já estava tendo uma queda de rendimento com os principais jogadores. E aí, tecnicamente, era inevitável que caísse ainda mais. A nossa esperança era que melhorasse fisicamente. Mas não foi o suficiente. Fortaleza foi lá e fez o 3-3. São aspectos de um jogo que você tira lições de muita coisa boa, mas que você tira lições de coisas negativas e que não podem se repetir, principalmente dia 22, que é um jogo só. No mata-mata não dá pra errar.